Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amada igreja, quero ler aqui em Lucas capítulo 23, versículo 20, que diz: Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam: Crucifica-o, crucifica-o. Então, pela terceira vez, lhe perguntou: Que mal fez este homem de fato? Nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de castigar, soltar-lhe-ei. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e o seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio, a quem eles pediam, enquanto a Jesus entregou à vontade deles. Amada igreja do Senhor, podemos entender que nesse contexto, Pilatos estava diante do povo e Jesus estava para ser julgado juntamente com Barrabás. Jesus, ele veio realizando grandes milagres ao longo da sua jornada. Jesus, ele curou o leproso. Jesus, ele curou os cegos. Jesus, ele curou os aleijados. Jesus, ele ressuscitou mortos. Jesus, ele fez milagre acontecer e todos viram o milagre que Jesus fazia. Jesus libertou pessoas que estavam endemoniados. Jesus mostrou sendo em carne e osso, mostrou que ele veio para salvar a humanidade. Ele veio enviado de Deus para a sociedade, para o mundo, para que todos venham ter vida e vida com abundância. Mas os próprios não aceitaram que Jesus fosse enviado por Deus. Muitos não aceitaram, desprezaram aquele que foi enviado de Deus. Desprezaram aquele que estava lá na glória, aquele que estava sentado junto com Deus, que estava desde o início. Jesus sempre foi, sempre é e sempre será o Rei dos Reis. E Jesus veio em carne, Jesus veio em osso, para que ele fosse crucificado por mim e por você na cruz do Calvário. Jesus, ele veio mostrando o caminho. Jesus, ele veio mostrando a verdade. E Jesus disse que ele mesmo é a vida. Mas muitos que estavam contemplando em visão, igreja, muitos estavam vendo em Jesus em visão. Há muitas pessoas que não acreditam em Jesus Cristo pelo fato de não estar vendo Ele. Há muitos que não acreditam em Jesus porque não conseguem enxergar. Mas eu quero dizer, amada igreja, que antes Jesus dizia que Ele era o Cristo, que Ele era o enviado de Deus, e muitos não deram valor para Ele. Ou seja, as pessoas contemplavam, as pessoas tocavam em Jesus, e mesmo assim não acreditava que ele foi enviado por Deus. Muitos que estavam ali não deu crédito também, mesmo Jesus em carne, mesmo Jesus em osso, não deu crédito pelas palavras que Jesus fazia, pelas obras, pelos milagres. Muitos rejeitaram Jesus pelo fato dele dizer que foi enviado por Deus. Jesus, amados ouvintes, nunca se engrandeceu, mas ele engrandeceu o nome de Deus que está lá em cima. Muitos contemplaram Jesus em carne, contemplaram Jesus em osso e não quiseram nem sequer aceitar as palavras que Jesus trazia. Aceitar que ele veio para salvar a humanidade. Muitos não queriam aceitar que Jesus era o Filho de Deus.
rejeitaram o Filho de Deus na terra. E muitos hoje em dia estão dessa maneira incrédulos porque não querem acreditar em Jesus Cristo. Muitos estão da mesma maneira, desacredita, não quer acreditar em Jesus, não quer acreditar em Deus, não quer acreditar na criação divina, pelo fato de não ter visto. Mas e se visse? Será que iria acreditar? Porque o coração do homem é de pedra. Porque o coração do homem se corrompe pelos mínimos detalhes. A sua crença maligna faz com que os seus olhos não abrem os seus olhos para acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele existe e que Ele está voltando e que está levando a tua igreja. Muitos estão desprezando. A credulidade da humanidade começou desde o início, quando Jesus veio em carne e osso. É impossível um carnal acreditar que Jesus ele veio e morreu por mim e morreu por você. Quando o pastor está anunciando o evangelho, quando um pastor está pregando na praça, está pregando na rua, está soltando um panfleto, evangelistas anunciando o evangelho, muitos não dão crédito. Por quê? Porque alegam pregar um Deus, porque eles pensam que o Deus que nós pregamos é um Deus que não existe, é um Jesus que não existe, é uma metáfora, é um conto histórico. Não, amados ouvintes, não é dessa maneira. Jesus existe. Jesus ele sofreu por mim, Jesus ele sofreu por você, para que você venha ter vida e vida com abundância. Quando eu, você, os incrédulos, os ateus, saírem do corpo, há de encontrar com o verdadeiro Jesus. Por quê? Porque após a morte haverá o julgamento. Jesus há de julgar um por um segundo as suas obras. E na Bíblia Sagrada, a população pedia dessa maneira: solta Barrabás e crucifica Jesus. Quem era Barrabás? Um assassino. Quem era o Barrabás? Um ladrão. Quem era Barrabás? Era um detento. E quem era Jesus? O porquê que Jesus estava lá? Sabe por quê, irmãos? Porque o povo endureceu seu coração, porque não queria reconhecer que Jesus era o Salvador da humanidade. Que Jesus ele veio para salvar a humanidade. Jesus sofreu por mim, Jesus sofreu por você. Jesus carregou a cruz pesada por você. Jesus levou chicotadas por você. Jesus foi humilhado por você. Sabe o que acontece? Solta Barrabás. Crucifica quem? Jesus. Deixa Barrabás ir embora. Eu sei que ele cometeu, que ele é um detento, que ele roubou, que ele matou. Solta ele. Mas eu quero esse. Jesus que seja crucificado. Olha o ponto da população que chegou. Gritava para que Jesus fosse crucificado. Jesus veio para salvar eles, mas eles não deram crédito. Eles não ouviram a voz que clamava no deserto. Preferiram soltar um detento.
preferiram soltar um que matou, que roubou, para crucificar Jesus. A população pediu a crucificação de Jesus. E Pilatos, sem entender, ele atende à vontade do povo, ele atende à voz do povo. E agora Jesus começa a carregar a cruz por mim e por você. Antes de levar a cruz, ele leva chicotadas. Era uma chicotada comum? Não. Na ponta tinha como se fosse osso pontiagudo, que quanto mais batia, mais aquela chicotada cravava sobre a sua carne. Ou seja, um ser humano comum não aguentaria na primeira batida, na primeira chicoteada, na segunda ou na terceira, ele já vinha a óbito, morreria. Mas Jesus continuou, porque era necessário, na hora certa, ele entregar a sua alma para Deus, para que eu e você fosse livre. E Jesus agora leva a chicotada por você. Depois da chicotada, ele carrega a cruz pesada, carrega os nossos pecados. Estava lá na cruz. Jesus começa a carregar, sentindo a dor dos nossos pecados. A chicoteada foi os nossos pecados sobre ele. Ele carregou sobre ele toda a nossa dor, todo o nosso pecado, tudo que fizemos de mal. Jesus carregou, sabe por quê, irmão? Porque ele queria te salvar. E ele te deu essa oportunidade de te salvar, de mostrar que ele é somente o caminho, que ele é somente a verdade, que ele é somente a vida. Depois das chicotadas, ele começa a andar pelas ruas de Jerusalém com a sua cruz. Se você ir até Jerusalém, você verá até hoje as marcas dos tombos que Jesus levou para te salvar, para te dar a salvação. Tá as marcas, tá as provas de que um dia ele veio em carne e osso para salvar você, para te dar uma oportunidade, para que você viesse ser salvos. E agora, com a cruz tão pesada que estava, ele chega até no Getsemane, o lugar da crucificação, o lugar do esquecimento. Ele é levantado. Mas antes de ser levantado, pregado com a mão direita na cruz, sua mão direita é pregado na cruz. Sua mão esquerda também é pregado sobre a cruz. Seus pés, eles também são pregados na cruz do Calvário. E agora, os soldados de Pilatos erguem Jesus até ao alto e ali começa, com um bastão pontiagudo, furar o corpo de Jesus. Fura uma vez, fura duas vezes, fura 3 vezes, 4, 5, seu sangue começa a escorrer. O sangue dos nossos pecados. O sangue que foi emanado na cruz do Calvário para redimir meu e o seu pecado. E o que você está fazendo
com essa oportunidade que Ele te deu? Você está pecando ainda? Você se esqueceu dele? Aonde que você está? Qual são as tuas obras diante de Deus? Você está prostituindo? Você está mentindo? Você está roubando? Você está matando? O que você está fazendo? Você está fazendo a vontade de Deus? Você está buscando a presença de Deus? Você está se humilhando todos os dias? Porque Ele derramou seu sangue por você. Não era para Ele derramar o sangue, mas Ele derramou para te salvar. Para não prolongar muito a mensagem, porque eu tenho muito o que falar. O que está vindo para mim são palavras que daria mais 2, 3 horas, mas eu não posso prolongar muito. O que eu quero dizer é que saiba aproveitar esse momento que Jesus está te dando, porque Ele morreu na cruz do Calvário para te salvar. Jesus morreu na cruz do Calvário para te dar vida e vida com abundância. O sangue dele foi emanado na cruz para te dar mais uma oportunidade. Ele quer te salvar. Jesus quer te salvar. O sangue emanado na cruz do Calvário foi a prova de que um dia Ele morreu para que você hoje estivesse com essa oportunidade. Então, meu irmão, veja o que Jesus sofreu na cruz do Calvário. Veja nessa passagem o que Ele passou pela a imagem, semelhança de Deus, por mim e por você. Saiba aproveitar essa oportunidade que Jesus te deu, porque ela é única. Ela é única. A oportunidade que Jesus te deu é única. Amanhã ou depois da manhã, você vai querer essa oportunidade que você tem hoje, mas não vai ter. Então, meu irmão, o sangue derramado, todo o sofrimento que Jesus passou, suportou, é para que hoje você estivesse livre. É para que hoje você viesse estar na presença dele. A pergunta é: você quer a presença de Jesus? Corra rápido, porque as portas estão se fechando. Que Deus te abençoe e fique com essa mensagem.